Paizinho Santo, nós te damos graças, Senhor, mais uma vez, aqui na tarde desse dia, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. O Senhor é lindo, Pai. O Senhor é maravilhoso. Não existe um Deus como o Senhor. A Tua presença nas nossas vidas é algo que nos anima, é algo que nos leva. Nunca, Senhor, eu quero perder essa Tua presença. Abençoa meus irmãos que estão aí, Senhor, assistindo, ouvindo, seja pelo Face, seja pela rádio, ou seja depois pelo YouTube. Que essa presença, Pai, marcante Tua, toque nos corações das pessoas e que eles possam ver as Tuas mãos estendidas sobre nós. Fala conosco mais uma vez através da Tua palavra, Senhor, que é poderosa, santa e bendita. Hoje te damos graças e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Muito bem, você já sabe, se você quer falar comigo, tá aqui, ó, meu WhatsApp. Aqui, ó, WhatsApp. Meu WhatsApp é esse aí. Para a rádio tá meio assim, mas depois eu arrumo. Para o WhatsApp aqui, o mais significa 001, que é o código do país, né? 954 é a área, 440-9580. Meu correio eletrônico, licotuca@gmail.com. E aqui embaixo está o site da rádio, gente, ó. radioalfainternacional.com, alfa com PH. A rádio, ela é 24 horas no ar. Eu no Facebook não estou todo dia. Na rádio eu estou nas terças, segundas, às vezes eu entro, depende da minha, como se fala, do meu ânimo na segunda. Mas eu ponho mensagens e estamos para começar um novo trabalho em Urdu, que é a língua do Paquistão, uma irmã paquistani, que ela não fala inglês e Urdu. E provavelmente ela vai estar pregando aqui na rádio na segunda de manhã. Se você quiser ouvir algo diferente ou ver, vai ser. Quando for para começar, eu aviso. Tá certo? Estamos trabalhando. Já temos 9 idiomas com que ela me mandou os hinos. E estamos em 67 países. Já entramos. E quase 10 mil pessoas que já entraram na página da rádio em 3 anos. Tá? Então você vê que essa rádio é uma rádio abençoada. Ela é 24 horas no ar. Eu saio, por exemplo, eu fechei aqui tocando aquele hino, né? O hino em espanhol, se eu não me engano. Ela continua no rádio não para. Para para quem está no Face. Mas na rádio não. Na rádio ela continua e entra outro. Se eu aumentar o volume aqui agora, ó. Tá no ar as músicas, só que eu abaixo o volume da música para não ficar, como se fala, chocando com a minha voz. Né? Mas a rádio, quando eu fecho, eu já aumento o volume, tiro a imagem e o rádio segue. 24 horas no ar. Tá bom? Você pode entrar para ouvir hinos, tem hino da harpa, tem Vitorino, tem o Zé de Paula. Olha, meu, tem aqui, pagodinho do Vaguinho que eu botei. Tem rock, tem tanto jeito que tem música para você escutar aqui. Tá bom? radioalfainternacional.com, 24 horas no ar. 8 hinos tocados em idiomas diferentes e 3 pregados. Português, espanhol e inglês. Amanhã temos 2 pregações em inglês, 10 da manhã e 11h30 da manhã, aqui. 11 horas no Brasil e meio-dia e meia no Brasil. Então você já sabe, sexta-feira de manhã eu estou aqui, hein? Você não esquece, tá bom? Sexta-feira eu estou aqui para nós fazermos, como se fala, nosso estudo bíblico sobre a ovelha. Está gravado, entra no meu YouTube que você vai ver lá. E é uma maravilha, viu? Está no YouTube. E aí você pode desfrutar sobre a ovelha, que estamos aí falando já. Está muito bom. E hoje vamos dar seguimento sobre a palavra. A palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela é maravilhosa, é o nosso alimento, é o que nos sustenta, né? Espero que as irmãs tenham gostado de eu ter ouvido em espanhol o que ouviram, né? Pelo menos espero que as irmãs tenham gostado. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, só pôr a pergunta aí, ou mandar no meu WhatsApp, como quiser, tá bom? Que eu, com muito prazer, vou estar, como se fala, respondendo, né? Vamos lá? Então eu vou botar aqui para vocês que estão comigo pela rádio. Nós já oramos tudo. Agora eu vou botar aqui para vocês o que vamos falar hoje. São 2 slides muito fortes. Né? Começamos assim, olha. Mas, né?
Seria mas. Sei lá, porque o português complica comigo com o espanhol, porque é bem parecido, tem umas palavras que são diferentes uma da outra, mas mais Deus sabia, mais Deus sabia que haveriam homens que acreditariam na sua palavra. Temos que entender uma coisa, ok? Temos que entender uma coisa. Deus conhece, Deus nos conhece na nossa essência. Eu não sei te explicar isso, porque é muito profundo e se trata do mundo espiritual. Vou tentar te dar um exemplo, tá bom? Tá bom, vó Simone, tá bom, irmã Patrícia? Vou tentar dar um exemplo. Eu, por exemplo, não tem nada a ver, mas você tem uma noção de como eu quero explicar. Eu, por exemplo, quando vou no mercado, quero comprar lá um melão, uma melancia, uma dessas frutas que são um pouquinho maiores assim. E tem mulheres que não conhecem isso, não sabem disso. Sério, não é obrigado a saber. Se explica, sabe. Eu aprendi. Minha mãe explicou muito. Minha mãe era da roça. E meu pai também foi da roça. Então nós aprendemos algumas coisas. Por exemplo, eu quero comprar um melão que esteja maduro. Eu não vou olhar pela casca dele só. Eu vou pegar ele e vou fazer assim nele. Você percebe que ele está um pouquinho mais oco. Quando ele está maduro, ele está um pouquinho mais oco. A melancia, o melão. Aí você bate nele e você percebe algo nele que não é igual ao outro que está verde. Então você pega aquele que está maduro, pode levar. E a batata, você compra, traz, abre o bichinho, está molinho, doce. Não é assim? É assim que nós conseguimos descobrir algumas essências, né, das coisas, alguma ciência das coisas. Agora, como Deus é o nosso Criador, Ele conhece a nossa essência. Ele sabe a que ponto eu, a Patrícia, a vó Simone, a Marilza que está aqui na rádio, a pastora Simone que está aqui pela rádio, ele sabe a que ponto nós vamos crer na palavra dele. Ele sabe. Eu não sei se você consegue entender o que eu vou falar, mas para sermos uma pessoa, como diz o português, uma pessoa, não sei se é para ser português ou um português diz uma pessoa, para ser uma pessoa boa para Deus, uma pessoa, tem que existir um casamento. Hello? Hello? Você sabia que com Deus você tem que fazer um pacto de fidelidade? Sabia não? Eu tenho feito esse pacto com Deus. De fidelidade. Um casamento. Casamento é pacto de fidelidade. Você pode ser tentado, mas você tem um pacto. Você está ali. Você não sai fora. Você encara, vence e segue. Não é assim? Com Deus é igual. Pô, mas pastor, Deus é espírito. Sim, Deus é espírito. Agora Deus, Ele é tão poderoso, tão soberano, tão lindo, tão maravilhoso, que eu quero morar com Ele, que Ele fez tantas coisas por nós. Primeiro, ele era quem estava na terra antes, tratando. Era olho por olho e dente por dente, no passado. Depois Ele mandou Jesus. Depois Ele mandou o Espírito Santo. Sem falar que temos anjos que nos guardam. Desde criança se ouviu a falar de anjinho da guarda. É uma grande verdade. Então nós percebemos o grande amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal... Faz assim, até o braço que você não consegue esticar mais. De maneira que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então ninguém consegue explicar essa tal maneira, esse amor. E fora tudo isso, Ele escolheu aí aproximadamente 40 pessoas, entre homens e mulheres, para relatarem esse livro, que é o próprio Senhor Jesus, que representa o próprio Senhor Jesus. Porque muita gente não quer levar mais para a igreja hoje, né? Como eu falei. Vamos deixar para mais para frente. Você entendeu? Essa que é a verdade. Então, para que vocês
Porque no céu não tem noivo. O único noivo é Jesus. Eu não sou noivo de Jesus. Não. Eu, como igreja, sou parte da noiva. E ele é o noivo. Ele é o Senhor. Então eu tenho que me submeter a ele. E é através da palavra. Então Deus, conhecendo o que ele criou, o que ele fez, que somos nós, ele já sabia que existia aqui, ó, haver homens que iam acreditar na palavra, que acreditariam na palavra dele. Eu acredito na palavra dele. Tenho procurado viver, que não é fácil, segundo a palavra dele. Tenho. Não é fácil. Você que é fácil? Não, não é. Mas por amor a ele, nós temos que fazer. Por isso, penso eu, tá? Isso é uma coisa minha, penso eu, que as mulheres têm uma facilidade maior para isso. Porém, quando um homem de verdade faz de verdade. Amar a Deus sobre todas essas coisas. E as mulheres, você percebe que elas sempre foram ativas, né? Não só hoje de manhã, que eu me lembro do Isara, mas sempre, né, Simone? Ai, meu pai do céu. Então vamos ver aqui alguns personagens, né, que acreditaram na palavra de Deus, né? Já falamos deles, vamos falar de novo. Eu gostaria de falar primeiro de Abraão, que é o primeiro, né? Deixa eu botar ele aqui. Abraão creu na palavra de Deus, saindo da sua terra, né, para abençoar os povos. Tá certo que Abraão foi depois, né? Mas vamos falar aqui, então Noé, que nem eu falo, Noé, ele não condenou o mundo, porque não foi Noé, mas ele ajudou a Deus a condenar o mundo, porque Noé é Papai Noel, não existe, mas Noé, ele creu. Ele creu no que Deus falou para ele. Deus conversou com ele e disse, ó, Noé, é o seguinte, meu amigo, estou falando as minhas palavras, né? Estou cansado desses homens aí, meu, são muito terríveis, são muito pecadores. O pecado deles já chegou aqui, já não aguento mais. Eu vou destruir essa raça, Noé. Agora é o seguinte, cara, eu vou te dar um plano louco, hein? Um lugar que não tinha água, nunca tinha chovido na terra, era orvalho de noite. E Deus disse que ia mandar um dilúvio de águas. E Noé creu no que Deus falou, pegou os 2 filhos, ou melhor, os 3 filhos, as 3 noras, e eles começaram a construir a arca. Levou aí 120 anos para construir, falando do que ia acontecer, do dilúvio, e o povo zoando com ele. Não foi assim? Então eu fico pensando como Deus, depois que ele expulsou Adão e Eva do paraíso, ele nunca quis perder o contato com a sua criação, a suprema criação, a coroa da criação, que é exatamente o homem e a mulher, né? O ser humano. E ele destruiu a terra. E Noé estava lá, construiu a arca, salvou a essência da humanidade, né? Tinha homem, tinha mulher, aí dá cria, né? Agora homem com homem não dá cria. E mulher com mulher também não dá cria. Porque estão inventando aí fora o diabo hoje no mundo. Mas Deus ali inventou o homem com a mulher. E desses 4 casais que gerou, estamos aqui, né? Então o que aconteceu? Abraão foi outro. Abraão creu na palavra. E o engraçado é que quando Deus falou com Abraão, já estava estabelecendo aí em Abraão o povo dele, que é o povo de Israel, né? O israelita, o judeu. Mas Deus fala para Abraão e Deus dá uma promessa para Abraão. Mas veja bem, uma promessa, eu quero que você entenda o que eu quero fazer você ver. Deus deu uma promessa para ele em cima do nada. Não existia milhões de pessoas na Terra. Ele saiu da terra dele, a terra de Ur, sem saber para onde ia. Quer dizer, ele acreditou numa fala de Deus em cima de uma promessa que também não sabia. E Deus disse para ele, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção no que Deus falou aqui.
E muitas pessoas às vezes não se dão conta. Por exemplo, Estados Unidos é um país rico. É um país abençoado, sim. Por quê? Também tem muito judeu aqui. Aqui na Flórida tem muito judeu. Eu vejo eles pela rua com aquele chapelão, aquela capona, roupa preta andando, uns de trancinha, com aqueles negócios pendurados do lado. Eu vejo. Eu acho até bacana, acho bonito. Ou então você vai no mercado, você vê o cara com o queparo na cabeça, aquela coisinha na cabeça assim. Sabe o que significa isso? Para o judeu? Aquilo significa Deus, que não existe nada maior do que Deus sobre eles. É isso que significa o quepar. Aquela coisinha redondinha. É o que significa para eles. Aquilo ali, eles estão dizendo que não existe nada maior, nada mais grande do que Deus. E eles põem na cabeça, sobre a cabeça deles. Olha que interessante. E Jesus vem e diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Que interessante, né? Bacana, né? Bonito, né? Mas veja bem, nós começamos a olhar para nós. Eu começo a olhar para mim. Poxa, Noé acreditou, ajudou Deus a condenar o mundo. Ajudou, porque ele construiu a arca. E ele entrou na arca e Deus fez o que fez. Abraão, Deus falou com ele, acreditou, e ele tem sido, a bênção de Abraão se espalhou para todos nós. Olha que interessante. E foi dado como o pai da fé. Olha só. Tudo por quê? Porque crer na palavra de Deus. E vou te dizer, não era a palavra escrita, hein? Não era isso aqui não, gente. Deus falava como fala hoje, através do Espírito Santo. Porque ele fala comigo, como que não vai falar com você? Fala. Fala. Assim como o diabo fala também. As pessoas têm que estar atentas. Quem mais? Você vai ver aqui que os juízes e os profetas. Sansão foi um juiz. Né? Porque depois que morreu Moisés, morreu como é que se fala? Josué, tal, aí entrou a época dos juízes, né? Havia juízes na terra, depois veio o quê? Profetas, porque Deus sempre quis tratar com o homem, falar com o homem. E esses foram maltratados e perseguidos por declararem a palavra de Deus. Você sabe que os profetas foram mortos, né? A maioria tudo morto. E bem morto mesmo. Como juízes, etc. Aí quando você entra aqui nos apóstolos, vamos nos apóstolos, eu comecei a ler sobre os apóstolos, eu chorei, irmão, verdade. Eu falei, gente, nós não fazemos nada. Eles morreram confessando a Cristo. O único que não morreu foi João. Tentaram matar ele, mas ele não morreu por assassinato. Os demais, todos morreram. Todos. Se você ler a história deles, tudo por quê? Por crer na palavra de Deus. E você vai na palavra, eu não me lembro a cita, mas tem uma parte da Bíblia que diz assim no final, não sei se é Hebreus, que diz que nós não combatemos o pecado até o sangue. Está escrito lá. E tem gente que na primeira tentaçãozinha já embarca no pecado. Aí depois vem com aquela cara lavada e diz assim, eu não resisti. Não resistiu? Pois a Bíblia diz o seguinte, que não vem tentação a não ser humana. Está escrito. E que Deus não permite nós sermos tentados, está escrito, mais do que nós podemos suportar. E com a tentação, nos dará a saída. Está escrito, isso é Bíblia. Eu não me lembro a cita, mas está escrito. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, e olhamos hoje para o mundo evangélico, como por assim, não por cristão, porque o cristão é aquele que tem sentimento de Cristo, e o evangélico é o simpatizante, né? O gospel, né? Que de cristão só tem nada, nem o nome. Cristão quer dizer aquele que tem o sentimento de Cristo, cristotão. E evangélico é dos evangelhos, simpatizante. E gospel é a mesma coisa, porque gospel e evangelho é a mesma palavra, só que uma em inglês e outra em português. Então você percebe que nós hoje somos frouxos, vamos por assim, em relação à palavra de Deus. Somos frouxos. Sem esquecer que nós somos ovelhas. E a ovelha é um bichinho difícil, porque se a ovelha você não ensinar ela direitinho,
ela come qualquer coisa. Por isso que o pastor da ovelha, como eu tinha explicado, ele tem que ir na frente para conduzir a ovelha. O pastor de ovelha não vai atrás, ele vai na frente. E a ovelha vai seguindo. Como Jesus não pôde ficar na terra para sempre, o que ele deixou? Ele aqui escrito. Está aqui, ó. Jesus, a palavra. Se você escutou aquele em espanhol, lá a palavra é eterna, tiene vida, nunca falha, nunca falha. Está lá cantando. Falando, cantando Bíblia. E o povo hoje, eu sou moderno, vou para a igreja, não precisa de Bíblia, até aqui a Bíblia. Mas isso aqui não é Bíblia. Eu já não vou cansar de falar, isso aqui não é Bíblia. Pode ter Bíblia, mas não é Bíblia. A Bíblia é Jesus. Representa ele, está aqui. Isso aqui. Ah, então quer dizer que se eu andar... Não, não é questão de você andar. Não. Aqui não é questão de você andar. Aqui é questão de você amar a palavra de Deus. Tem uma diferença. Tem gente que ama. Ah, meu telefone é inteligente. Tem gente que eu escutei. Ah, eu amo meu telefone inteligente. Para mim isso aqui de inteligente não tem nada. Pega ele vazio, vê o que ele faz para você. A gente fala isso aqui, nada. Mas a palavra, ela vai fazer todo o tempo que você precisar. O telefone só vai fazer alguma coisa para você se o inteligente que inventou os programas puser aqui. E você tem inteligência, vai saber mandar o aparelho que é inteligente. Eu tenho falado isso para as pessoas, falam, meu telefone é inteligente. Falam, não é inteligente, seu telefone não é inteligente. É a mesma coisa que as pessoas dizem, eu tenho um bom emprego. Não, não é um bom emprego. Você tem um emprego que você trabalhando bem vai te fazer melhor dentro dele. Então ele vai se tornar bom para você. Porque não é emprego que é bom. Bom é você trabalhando. É bom é você que está desenvolvendo. Porque ele está lá. Se não tiver ninguém, ele está lá. Mas se você está lá e faz um bom trabalho, então você vai se destacar sobre o seu trabalho. Não é o seu trabalho que vai se destacar sobre você. Não. Ao contrário. É você que vai se destacar sobre o seu trabalho. Está me entendendo o que eu estou falando? Ai, meu pai. Jorge Henrique Pinheiro, boa tarde, na paz do Senhor, Deus te abençoe. Então vamos aqui. Os apóstolos, né, passaram por dificuldades, por lutas. E nós, hein? Está lá em São Luís do Maranhão, lá, Jorge Henrique Pinheiro, perdão. Está lá em São Luís do Maranhão, que Deus te abençoe. Compartilha com nossos irmãos, amigos aí, sobre Rádio Off Internacional, 24 horas no ar, 9 idiomas em hinos e 3 em pregações, português, espanhol e inglês. Já estivemos em espanhol agora há pouco, e agora estamos em português. Aí voltamos amanhã de manhã, 10 da manhã aqui, e 11h30 da manhã aqui, e em inglês, duas pregações. Vamos lá. E nós? E nós? Como estamos vivendo nós? Como você vê a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus para você? O quanto você estima a palavra de Deus? O quanto você ama a palavra de Deus? O quanto você quer viver a palavra de Deus? O quanto você crê na palavra de Deus? Para nós é isso. Eu já estou cansado de ouvir gente dizer para mim, ai pastor, a palavra de Deus, a Bíblia, pastor, a Bíblia já para mim está ultrapassada. Eu falo, o quê? Como? Sim, pastor, o tempo está moderno. Eu falo, é mesmo? Mas não existe nada mais moderno que a palavra de Deus. Não existe. E nem existirá. Esse aparelho aqui, ele pode me dar informações. Mas a Bíblia me diz sobre o passado, me fala sobre o presente e me fala sobre o futuro. A Bíblia. Está entendendo? Está entendendo, irmã? Cadê a irmã aqui? A irmã Patrícia. Está entendendo como é que é? Eu estava falando para o meu irmão esses dias que qualquer dia os pastores vão, em vez de falar, irmão, vamos abrir as nossas Bíblias, eles vão dizer, irmãos, vamos abrir os nossos celulares, os nossos iPads. Porque não vai ter mais Bíblia, do jeito que está indo. Se não ensinar isso. E essa modernidade dos telões por versículo, aí piorou mesmo. Aí não falou mais nada, então. Antigamente as igrejas aqui nos Estados Unidos, nas igrejas, tinha a Bíblia no banco. Não tinha telão. Agora puseram o telão, o que eles fizeram? Arrancaram as Bíblias. Quer dizer, se tu não lê Bíblia na igreja, você não vai ler Bíblia em casa.
não tem o costume. E é a palavra de Deus. E nós, como é que estamos hoje? Palavra de Deus. A palavra de Deus só tem poder por si só. Por si só. Isso aqui é só um exemplo bíblico. Tem vários aí que estão acontecendo no mundo hoje. De pessoas que leram a Bíblia e se converteram, lendo Bíblia. Mas você quer ver o que é um bíblico? O príncipe da Etiópia, ele era um príncipe. Tinha ido lá em Jerusalém adorar. Está escrito na festa de adoração. Só que quando ele estava voltando, ele estava lendo a escritura de Isaías. E o Espírito Santo fez o apóstolo Felipe se acercar. E disse para ele, ó, sobe nessa carroça aí, meu, conversa com o cara lá. Aí ele subiu e perguntou pro cara, pro etíope. O príncipe estava voltando para a Etiópia. Ele perguntou, escuta, você entende o que está lendo aí, meu? Estava aqui lendo. Ele disse, como é que eu vou entender se não tenho quem me explica? Ele está falando de quem? Dele mesmo ou de outra pessoa? Aí Filipe aproveitou e falou de Jesus, do Senhor. Explicou para ele, com certeza falou de batismo. Ele disse, ok, pô, tem uma poça d'água aqui, ó. A Bíblia não diz se era água limpa, se era suja, se era fundo, se era raso. A Bíblia não fala. A Bíblia fala que o etíope disse, só tem uma pocinha d'água aqui, meu. O que me impede de ser batizado? Parou a carroça, desceu, batizou o camarada. Diz a Bíblia que o Espírito Santo arrebatou, tirou ele dali, transladou ele, né? Arrebatou e transladou ele dali onde ele estava. Então, a palavra de Deus, ela é uma palavra que ela tem que mexer conosco. Ela tem que nos comover, senão nós não estamos bem. Nos dias de hoje, muitos pregadores dizem, presta atenção que eu vou te falar. Já falei e vou repetir, lógico. Nos dias de hoje, muitos pregadores dizem que creem nela, em quem? Na palavra. Mas não creem nada. Por que não creem? Mas usam os seus próprios recursos e deixam de lado. O que usam hoje, então? Em muitas igrejas por aí no mundo. A tal de água santa, né? A água bendita. Essa água aqui, ó, ela não é bendita não, gente. É uma água de uma fonte, sei lá eu. E é boa, gostosa. E as pessoas pegam hoje. Manda você pôr copo com água, manda você fazer com o que você quiser. E muitas pessoas fazem. E outra, e o que eles fazem? Cobram. Faz negócio. Não é assim que acontece? O que mais fazem? A tal de terra santa, né? Terra que é santa. Vamos um pouquinho dessa terra santa, nossa casa que vai... Gente, isso aí é feitiçaria, gente. Desculpa, isso não é Bíblia. Isso é completamente feitiçaria. Como que um objeto... Entende? Vai ser mais do que o Criador. Como está escrito em Romanos, que adoraram a criatura. Em vez de adorar o Criador, não está escrito em Romanos? A pessoa vai tão para lá, tão para lá, tão para lá, que peca tanto que depois passa a adorar a criação, não o Criador. A tal de rosa, né? Rosa ungida. Olha lá que o seu matrimônio vai virar uma festa. Não é assim, gente. Isso não funciona assim, não. Isso chama-se indulgências, como era no passado com a Igreja Católica. O tapete de fogo ou de bênção. Lembra disso? Leva o tapetinho, esse tapetinho é ungido, tem um fogaréu nele. Cuidado para não pegar fogo na casa. Na verdade, tudo isso aí é mentira, isso é engano. As pessoas se enganam. Porque as pessoas estão interessadas em ficar ricos nas custas das ovelhas. E as ovelhas, como são famintas, necessitadas, elas creem em tudo que se fala. É na água, é na terra, é na rosa, é no tapete, é na porta, é no lenço, é no mergulho de Naamã, é mas não sei em que, é água que o cara viu, um cara outro dia na internet com uma garrafa de água, ou um copo, botou água na boca e cuspiu na boca do outro. Eu falei, gente, isso é porcaria, isso é nojeira.
Eu vi. E hoje estou inventando a moda de falar com o Espírito Santo pelo telefone. É tão inteligente o telefone que fala com o céu. Eu já vi tudo isso, gente. Tudo isso é mentira, é diabo, é engano, é espírito do engano. Que Deus jamais vai deixar de ser usado na terra por outras coisas. Ele é Deus, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. E as pessoas estão acreditando em tudo isso. Estão mesmo. Traz aqui isso para cá para orar, traz isso. E as pessoas vão... Você não precisa disso, gente. O Espírito Santo, ele é o suficiente, ele é Deus. Então, quando as pessoas começam a fazer isso aí, tem que tomar cuidado. Porque o diabo se mete aí. Porque isso aí é ritual de feitiçaria. Quem é que faz feitiçaria na rua? Que leva galinha, leva garrafa de cachaça, e leva foto, e leva... Isso é uma feitiçaria. E as igrejas estão, e muitos estão fazendo exatamente isso. Será que o Espírito Santo não é suficiente mais para fazer a obra que ele está na terra para fazer? Que é o único que está na terra para fazer o que? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo? É ele que vai lá no prostíbulo falar com a prostituta. É ele que vai lá no meio dos drogados e falar com os drogados. É ele que entra lá na cadeia para falar. É ele. Não é a rosa, não é a água, nada disso. Mas, lamentavelmente, muitos homens estão corrompidos pelo poder de querer dinheiro, e posição e nome. Estão usando essas coisas. Imagine se tivesse hoje nas farmácias um santeiro vendendo essas coisas, água benta. Ele ia ficar rico. Porque o diabo, o apóstolo Paulo disse que vocês não se espantem não. Porque Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Ele tem poder. Ele é o espírito do engano. E tem enganado a muita gente. Sabe por quê? Porque estão tirando o olho da palavra. Não estão mais olhando para a palavra e nem lendo mais a palavra e nem escudrinhando mais a palavra, como disse Jesus. E nós não podemos fazer isso. Nós não podemos viver uma vida de cristianismo fora da palavra. Não podemos, gente. Se você está num culto e alguém fala alguma coisa lá que não te caiu bem, vai na palavra, vê lá se está escrito. Eu faço isso. Eu vou lá, porque às vezes as pessoas falam de uma forma que não é a forma correta, mas está na Bíblia. Bom, falou de uma forma que está na Bíblia. Agora, se fala uma coisa de uma forma incorreta e não está na Bíblia, eu não aceito. Fala, não recebo isso que ele está falando. Mentira. Não é verdade. Porque a palavra de Deus ela é eterna, ela é verdadeira, não tem como mudar essa palavra. Agora, quando as pessoas... Presta bem atenção, quando você vai numa igreja e estão fazendo isso, presta bem atenção que eu vou te falar porque é verdade. O que eles estão fazendo, substituindo o principal, que é o Espírito Santo, por tudo isso. É o que eles estão fazendo. Eles estão substituindo o poder do Espírito Santo, que é Deus, por uma indulgência, pode ser por uma água, por uma rosa, por uma terra, por um tapete, por uma porta, por uma janela, por uma piscina, lá, o que for. O espírito do engano, ele trabalha muito hoje. E tem trabalhado muito na mente de muitas pessoas que vão aos templos, que vão aos cultos, que se dizem que são crentes. Porque eles não leem palavra, eles não buscam na fonte a verdade. Então, somos ovelhas. A ovelha precisa de cuidado, precisa ter pastor. E hoje, eu tenho dito que o crente que já é salvo, baseado no Espírito Santo, nos cultos e tal, ele não precisa de pregação. Não. O que ele precisa é estudo bíblico. É ensinamento da palavra. Mostrar os verdadeiros rudimentos da palavra. Pregação é para quem não é crente. Que Jesus, você vai para o culto, o pastor está pregando, Jesus morreu na cruz para nos salvar, os irmãos, amém, aleluia. E sai daí vão pecar. Vão para boate, balada, etc, etc, etc. Mas você começa a mostrar que aquele que quer ser amigo do mundo, a coisa muda. Aí a coisa muda. Que aquele que não perseverar até o fim, como está escrito, como Jesus disse, esse será salvo. Aí a coisa muda.
Então vai para o céu, tem que ficar firme, é claro. Então tem que ter ensinamento da palavra de Deus. Só que hoje é mais fácil eu querer ganhar dinheiro nas costas das ovelhas. E vamos vender água, vender terra. Não, gente. Eu disse para vocês de manhã, a avó Simone estava comigo, a irmã Patrícia estava comigo. E nós não temos recursos. A rádio é missionária. Se eu tivesse recurso, eu ia fazer camiseta, boné, chaveirinho, e fazer, quando os irmãos participassem comigo da pergunta do programa de quarta-feira de manhã, e quem acertasse a pergunta, eu ia dar. Essa é a minha intenção. Não é vender. Eu iria dar, de presente. A gente vê a diferença. Mas eu preciso arrumar patrocínios, etc., para arrumar a verba, para poder fazer isso. Ou alguém que queira nos abençoar. Do contrário, é ficar sonhando, né? Uma rádio missionária. Mas Deus tem nos ajudado. Deus tem nos levado a 67 países. Já estamos lá. Só você entrar na página da rádio, para quem não conhece, Rádio Alfa, que nem está atrás de mim aí, ó. Rádio. Sabe que lá está ao contrário. Aqui no rádio não. Está certinho, ó. radioalfainternacional.com. Você entra, clica lá onde está o globo, você vai ver lá uma linhazinha branca escrita, você vai entrar num gráfico, você vai ver 67 países. Quase 10 mil pessoas já entraram nessa rádio, em 3 anos. E cada dia subindo. Se eu contar o ano que eu não fiz nada de contagem, já passamos de 10 mil faz tempo. Então, esse aqui é o que eu estou falando. Hoje estamos mudando o principal, que é o Espírito Santo. Não se vê batismo com o Espírito Santo, não se vê mais cura, não se vê milagre, não se vê mais nada. Por quê? Porque estão usando água bendita. Isso não cura ninguém. Isso é mentira. Há um que o diabo tem poder para fazer isso. Mas Deus não vai permitir ele ficar fazendo graça dentro do templo, não. Deus não vai permitir. Mas os homens vão responder por isso. Diante do Senhor, eles vão responder por tudo isso que estão fazendo. Essas mentiradas que estão inventando aí. Por isso que eu falei, ó, de tarde é estudo bíblico. De manhã a gente riu, deu risada aqui, com a pergunta e tal. Eu falei, agora de tarde é diferente, aqui é estudo bíblico. E aqui a coisa não é brincadeira, não estamos brincando não. Estamos mostrando aqui o que diz a palavra. Por isso que nós temos que amar a palavra. Viver a palavra. Ter vontade de conhecer a palavra. Olha, por isso que eu falo, as igrejas têm que ter um incentivo maior para os estudos bíblicos. Temas como eu dou aqui. Meus estudos bíblicos são tudo assim, ó. Como vocês estão vendo aí pela rádio, né? Quem está comigo por aqui não vê. Mas tem fotos. Eu trabalho com PowerPoint. Eu projeto na parede. A pessoa está vendo comigo. E a pessoa tudo grava. São temas específicos. Isso que eu estou trazendo hoje, que estamos dando seguimento sobre a palavra. Então, meu querido, nós não podemos deixar de olhar a palavra. Olha a palavra. Busque a palavra. Porque senão, irmãos, nós podemos nos perder no meio do caminho. Porque a palavra, ela é a representação do próprio Senhor Jesus, como eu mostrei para vocês. E vou mostrar de novo. Todo mundo conhece João, né? João capítulo 1, né? Vou até ler aqui. João 1 diz o quê? Vamos ver aqui. Todo mundo sabe isso aqui. E no capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Jesus. Aí você vem aqui no capítulo 19 de Apocalipse, e o versículo de número 13 diz assim: está vestido com um manto, tinto de sangue, e o seu nome se chamava o Verbo de Deus. É a palavra, é Jesus. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Em outras versões diz, e o seu nome era a palavra. Aí arrepia. Então, nós não podemos, sabe, nós não estamos em tempo de estar querendo viver outra coisa, a não ser viver a palavra, porque Jesus vem. E só vai ser salvo quem? Aqueles que estão procurando viver o quê? A palavra. Está me entendendo o que eu estou falando? Eu disse e vou te repetir mais uma vez em português agora. Antes, a igreja atraía as pessoas. Porque via mudanças, viam transformações, e viam. Hoje,
Quem está traindo a igreja é o mundo. Porque a igreja hoje, porque não estão dando ênfase ao poder do Espírito Santo, com essas balelas que não acontece nada, só pegam o dinheiro das pessoas, eles querem outra coisa, então eles vão para o mundo. Aí você vê os descrentes com depressão, com uma série de coisas que nós estamos vendo hoje ainda. Não é assim que estamos vendo hoje? E a palavra, onde é que está? Então, meus queridos irmãos, vamos procurar viver a palavra. E viver a palavra não é fácil. Aí é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque pecar, vamos pecar. Enquanto estiver na terra, vamos pecar. Mas temos um Jesus. Eu estou dizendo pecar inconscientemente. Tá? Não é pecar conscientemente. Se você pecou conscientemente, como diz a palavra, já não resta mais sacrifício. É o que está escrito. Está escrito assim mesmo. Se você peca conscientemente, não resta mais sacrifícios. Agora, inconscientemente, sempre que vai pecar. Sempre vamos pecar. Estamos falhos. Aí vamos diante de Jesus, né? Temos que ir lá, nos dobrar diante dele. Senhor, tem misericórdia. Pensei, falei, imaginei, e vai pedir perdão. Não é assim? Bom, gente, eu agradeço a Deus, sabe? Eu agradeço a Deus por vocês, por estarem comigo aqui, gente que está comigo desde manhã, que hoje foi um show aqui de manhã, eu me ri muito. As mulheres hoje deram um coro nos camaradas por aqui hoje, nos homens, né? Todos se esconderam. A avó Simone deu um show de como se fala, de persistência, né? Para achar o que ela queria achar. E achou. Né? E da próxima semana nós vamos estar aqui, se Jesus não voltar, e nós vamos estar falando aqui do profeta João Batista, ok? E vamos dar seguimento, tem muita coisa para falar, depois eu vejo como é que eu vou fazer, tá bom? Tem muita coisa para falar aqui, sobre a palavra de Deus. Eu expliquei, entra no meu YouTube, Elias Corrêa, você vai ver, eu estou de camiseta azul, no microfone, né? Tem 2 Elias, se eu não me engano, lá agora só que eu sou de camiseta azul, no microfone e tal. E você entra lá, tem mais de 390 vídeos sequenciais dos estudos em espanhol e português. Tem vários temas. Esse sobre a palavra está lá também, e o sobre a ovelha também está lá, que estamos falando ainda, mas estou subindo. Esse eu acabo de gravar agora e ponho lá. Aí você pode assistir de novo. Tá bom? Vamos orar e eu vou dar somente os tchauz com as pessoas e agradecer vocês. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela sua bondade, a sua fidelidade, o seu amor, a sua misericórdia para conosco. Eu te dou graça, sabe, Pai, porque o Senhor sempre é fiel. Fidelidade no Senhor jamais terminará. Nós podemos ser infiel com o Senhor, mas o Senhor, dentro da sua palavra, como o Senhor diz, o Senhor permanece fiel. Por isso estamos aqui, Senhor, buscando a tua presença. Graças, obrigado porque pudemos trazer a tua palavra nesse dia. Muitas pessoas alimentadas com a tua palavra, conhecimento da tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a cada dia sermos melhores. E abençoa a Rádio Alfa. Prospera essa rádio, Pai, para podermos alcançar mais pessoas. Pois te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em o nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Bom, muito bem, nós estamos chegando ao final da nossa programação, tá? Essa programação